Shalom, queridos! Vamos voltar aqui para os nossos estudos? Então, vamos lá. Outro assunto delicado que nós vamos falar hoje, que é um assunto muito difícil. A gente está vendo o Trump aí querendo tirar os homossexuais. É a minha linguagem, né? Falar homossexual. Se eu errei, me perdoa, não era para machucar ninguém, né? Mas ele tá querendo tirar os homossexuais. Parece que as palavras vão mudando e eu ainda tô atrasada. Então, me perdoa. Então, os homossexuais, eu vou falar assim, que é o que eu conhecia de antes, e eu vou continuar assim até eu aprender, né? Porque às vezes eu tenho dificuldade. Então, a gente tá vendo aí a polêmica do Trump, né? Então, vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês os dois demônios mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, tá? Um é na minha vida e o outro é na vida de uma outra pessoa. Eu vou dar o testemunho aqui para vocês. Vamos lá para Mateus 17, do 17, que diz assim: E Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Eu não sou para sempre não, Jesus está falando, né? E até quando vocês sofrerão? Traze-mo aqui. Os discípulos foi tentar expulsar o demônio de uma pessoa e não saiu. E aí eles foram lá, né? E aí eles não conseguiram expulsar. Aí no 22 o Senhor Jesus fala assim: Mas essa casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Queridos, tem dois demônios que é os mais terríveis, que não sai. É uma coisa assim que você fala: Jesus. Eu vou contar a experiência. Começar pela minha experiência. Quando nós vamos lá para Apocalipse 18... Apocalipse 18, não. Perdão. Tô tentando abrir a Bíblia aqui, queridos. Espera aí que eu vou abrir. Apocalipse 11, 8, que diz assim: Jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Eu tive um problema ministerial com a maçonaria. E dentro da maçonaria tem o Egito e os sodomitas. O que significa isso? Entre esses satanistas, tem os satanistas que são homossexuais, sodomitas. E os outros, o Senhor está taxando só de Egito, porque eles não são homossexuais. Então, o que acontece? Primeiro eu vou falar do meu problema. Então, esses satanistas começaram a se levantar contra a minha vida. Por quê? Porque eles não gostavam do meu ministério, né? E eu comecei a tentar expulsar, né? Chegou várias vezes na minha vida, muito tempo, eu tentei expulsar e fui orando e nada saiu, gente. Eu tô 20 anos nisso. Tô 20 anos. E não sai. E não saía esses demônios da minha vida de jeito nenhum. E eu sofrendo demais. Sofrendo mesmo, sabe? Teve uma vez que foi pra mim expulsar esse demônio que eu fiquei 3 meses. Dia e noite, eu dormia pouco, eu dormia 2, 3 horas na noite, estava expulsando dia e noite, orando, jejuando uma vez por semana, às vezes até mais, e nada de sair. 20 anos presa nessa Babilônia, que é o demônio da maçonaria. Eu quero falar primeiro dos demônios da maçonaria e dos Illuminati. E aí, quando eles vieram na minha vida, até eu entender, né, que daí o Senhor me trouxe a palavra, eu não consegui o que eu queria. Quero expulsar eles, porque não saiu ainda. Eu vou falar o porquê. Em Daniel 11, no 33, o Senhor fala assim, ó: E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então, quer dizer, aqueles que trabalham para o Senhor de verdade, eles perseguem. Os sábios entre o povo caem. No 35 está dizendo assim: E alguns dos sábios cairão para serem provados. Outros é para purificar. Mas todo é para purificar, porque eu acho que ninguém tá santinho assim, não. Né? A gente sempre tem um problema, ou de pensamento, ou de ação, a gente sempre tem uma coisa que Jesus está corrigindo a gente, né? E embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda num tempo determinado, ou seja, não vai sair. Até eu entender isso, queridos, mais de 20 anos sofrendo para expulsar um demônio não sai. E aí o Senhor me leva para Daniel 7, que lá em Daniel 7, no 25, o Senhor fala assim, ó, que a gente foi entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E no 26 o Senhor fala assim: Mas os juízes estabelecer-se-á, eles tirarão o seu domínio para o destruir e desfazer até o fim. Não significa que porque eles me perseguem,
sabe assim, que eles não saem, fica ali aquela macumba constante contra a minha vida todo dia, e às vezes mais de uma vez por dia. É muitos feiticeiros, né? Que eu perco a batalha, às vezes sim, às vezes não. Eu tenho que estar realmente na presença do Senhor. E o que acontece com esses satanistas? Esses satanistas, eles são assim. Você já viu um satanista da maçonaria falar, quem entra na maçonaria não pode sair? Por quê? Porque o que acontece com eles é que quando eles tentam sair da maçonaria sem Jesus, eles matam. Então a pessoa tem infarto, AVC, acidente, alguma coisa acontece com ela. Entende? Ela tem que sair da maçonaria só se for para o Senhor Jesus. Se for para o Senhor Jesus, tudo bem. Assim, ainda assim, às vezes alguns ainda têm sequela. A pessoa vai para Jesus e ela fica ali tentando, como está escrito na palavra, vai até o fim. Senhor, mas né, vai até o fim. A pessoa fica tentando e às vezes ela tem um AVC, às vezes ela tem um infarto, ela chega a cair no hospital. Deus com graça tira ela de lá, mas fica pequenas sequelas e ela tem medo daquilo. Não tenha medo. O que a gente tem que entender é a santidade. Então esses demônios, queridos, o demônio da maçonaria, eu vou falar uma coisa para vocês, é terrível. Não sai, né? Não sai. No meu caso, eles ficam fazendo macumba contra mim, né? Ele já faz macumba para mim ter câncer, já fizeram macumba para mim ter AVC. AVC não sei. Talvez, Deus não deixou. Pra mim tem infarto, eles aprontam, mas não acontece nada, né? Acontece pequenas coisas, eu fico muito nervosa, né? Eu fico muito nervosa. Então eu quero dar um conselho para você que é da maçonaria dos Illuminati, né? Que tá saindo Jesus e santidade, e oração, e crer, e jejum, e santidade, tá bom? É assim que expulsa esse demônio. Um outro demônio que a gente vai falar aqui agora, que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro eu quero ir lá, que a gente vai falar do Trump, né? Primeiro eu quero ir lá para Romanos, Mateus, Marcos, Romanos, achei. Nós vamos para Romanos, no capítulo 1, do 18 ao 25, que diz assim, ó. O meu texto está dizendo assim, a idolatria e a depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detenha a verdade em injustiça. Então, tem que tomar cuidado essas pessoas que ficam se levantando contra a verdade de Deus, né? E fica transformando ela em injustiça, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram o seu coração insensato e obscuro. Então aqui o Senhor está falando, as pessoas que conhecem a Deus e desdém são as mais propícias a ser homossexual. Pessoas que desdém de Deus. Você conheceu a verdade, mas você está desdenhando, né? Você está ignorando, né? Muita gente ignora, mas tem gente que é um pouquinho mal, sabe? Aí esses são os propícios a receber esse espírito. É um espírito, queridos. É um espírito. Dizendo-se sábios, tornando-se loucos, e mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às compulsões do seu coração. Tá vendo como que é um demônio? É um desejo da carne ser homossexual. A pessoa... Por que o Trump, ele abomina o homossexual? Ele não quer. Por quê? Porque ele é feiticeiro. Tem uns feiticeiros que têm mais poder, tem uns feiticeiros que têm menos poder. Então, o que eles fazem com aqueles que têm menos poder? Eles colocam o espírito do homossexualismo. Eles colocam. Aí, quando ele olha lá, a pessoa tá homossexual porque eu fiz macumba. E o Trump já fez isso com algumas pessoas. Né? E eu sei, uma delas, duas que ele tentou, uma ele tentou e a outra ele conseguiu, né? Por isso que eu falo que ele... E aí, ele sabe que ele colocou pela macumba. Né? Então ele fala, não aceito homossexual não, isso não é doença. Homossexualismo não é doença, é desejo da carne. E quem é que põe desejo na nossa carne? Satanás. Ele é o único que faz isso.
pelo que também os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para o desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é benigno, eterno. Amém. Então, o que acontece? A verdade de Deus é que é homem e mulher. Eles mudam essa verdade. E é um desejo da carne. É o homossexualismo. Então, por isso, o Trump não aceita, porque ele já fez macumba por uns tanto aí ser homossexual. Então, ele olha lá e fala que ele lá é porque eu macumbei. Então, ele não aceita. Não adianta, ele não vai aceitar. Ele conhece, ele sabe que é OVNI. Fala, foi o OVNI que eu coloquei lá. Então, é isso mesmo, querido. Por isso que ele não aceita. Quero ler para vocês um texto que está lá em 1 Reis 15, 11, que diz assim: E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos. E tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, o que acontece? Esse rei aqui tirou os homossexuais da terra. A terra de Israel é uma terra que não pode ter homossexual. Porque a terra de Israel é considerada igreja de Deus. Lá era para ter só um povo santo, que realmente adora a Deus em espírito e em verdade. Então, o que esse rei fez? Antes que viesse o juízo de Deus, eles foram lá e ele tirou os homossexuais. E os idólatras também. E ele foi lá e tirou. E o Trump, por ser judeu, ele não aceita homossexual na terra dele também. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é o presidente e ele sabe que Deus não aceita. Então ele fala assim, aqui também não vai morar, porque ele conhece o Velho Testamento, né? E aí, 1 Reis 22, o 46 e o 47 diz assim, ó. Quanto ao mais os atos de Josafá, isso aqui é um outro rei. E ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro de crônicas dos reis de Judá? Também desterrou da terra o resto dos rapazes escandalosos. Essa palavra rapazes escandalosos era da época, né? Chamando eles de homossexuais. Que ficaram nos dias de Asa, seu pai. Então, sabendo que Deus não concorda com o homossexualismo e que não podia ficar na terra de Israel, o Trump, sendo judeu e satanista, que faz macumba de maldade para os outros serem homossexuais, ele tem esse comportamento. E como é que faz? Tem cura gay? Não, não tem cura gay. O homossexualismo é um OVNI, é um demônio que entra na pessoa. Eu estava vendo hoje uma reportagem de um homem que pegou a sua esposa e ele queria matar ela. Ele estava com um demônio no corpo dele. Ele arrancou parte da língua dela, que ela não consegue nem falar. Ele arrancou assim na boca. A força que ele tinha, uma força demoníaca. E eu creio que ela clamou a Deus. Eu creio que ela pediu a misericórdia de Deus. E Deus ouviu e fez com que ele parasse da tentativa de assassinato que ele estava fazendo com ela. Porque ele não queria só bater nela, não. Foi muito violenta e assustadora. Isso é OVNI, isso é demônio que estava no corpo dele. E o que acontece? Deus não só fez ele parar, mas fez ele levá-la no médico. Aí todo mundo fala assim, gente, não dá para entender. O homem bateu tanto assim na mulher que arrancou a língua dela. E como é que ele leva ela para o hospital? É Deus. Mas porque ela clamou. Queridos, nós temos que clamar, né? Essa questão de homossexualismo, de maçonaria, de ser feiticeiro, ter medo do diabo, ele começar a fazer infarto para não sair da maçonaria, né? É Jesus. Ele é o único que pode tirar, né? E não vai morar no céu os feiticeiros, e não vai morar no céu os homossexuais. Não tem como, Deus abomina, né? E aí eu queria contar a experiência de uma outra experiência que eu tive, que eu oro bastante, porque é o meu ministério, né? Minha vida é orar, né? Todo mundo tem que orar bastante, mas eu oro um pouco mais, né? Porque é o meu ministério. E eu fui entrar em intercessão por uma vida. Eu vou contar pra vocês, eu orei 13 dias. Porque eu sabia que eles iam fazer macumba pra uma pessoa ser homossexual. E eu entrei pra orar pra essa pessoa, pra ela não ser. Eu fiquei 13 dias orando dia e noite. Eu dormia 2, 3 horas só na noite. E orava, e clamava, e comecei a fazer jejum, né? E eu já não estava aguentando mais, eu estava fraca por causa do sono, que eu estava muito cansada, mas eu não podia baixar a guarda. Sabe quando Jesus fala vigiar e orar sem cessar? Porque na hora que eu estava dormindo, eles levantavam o espírito para entrar naquela pessoa. E aí eu acordava, porque, né, e eu entrava em oração
por aquela vida, para o espírito não entrar de jeito nenhum naquela vida. E não entrou. Mas não foi fácil, foram dias de oração, dia e noite. Não é fácil, queridos, mas Jesus faz. Por fim, Jesus veio, libertou a vida, não entrou o espírito naquela vida, né? E ele foi liberto. E eu tô aqui, queridos, sem infarto, sem nada, sem câncer, nada do que eles aprontam comigo, né? De vez em quando, assim, eu tropeço no tapete. Aí o Senhor fala assim, vai orar. Você tá orando pouco, ora mais, né? Coisas mínimas acontecem comigo, né? E era essa uma das palavras que eu não podia deixar de falar com vocês, né? Sobre tudo que está acontecendo. E os homossexuais não herdarão o reino do céu. E os feiticeiros também não. E não temas, né? Apenas ora. Clama a Jesus e tenha uma vida com Ele. Shalom e até o próximo vídeo.